Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 11, a partir do primeiro verso, que diz assim: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, e enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes Jesus: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar um jumentinho preso, foram fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos quais ali estavam lhe dizia: que fazes soltando este jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram ir, e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que ia diante e os que seguia clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Esta passagem de Marcos, ele retrata aqui o que Jesus pediu a 2 discípulos quando ele estava para ir em Jerusalém. Quando Jesus se aproxima em Jerusalém, ele pede a 2 discípulos para ir perto do caminho, de frente onde eles estavam. E Jesus disse: vai, e vocês vão achar um jumentinho. E esse jumentinho está amarrado. Vai lá, desamarra e traz ele aqui. E se alguém lhe perguntar alguma coisa, diz que o Senhor precisa usar esse jumentinho. E eles foram como o Senhor Jesus tinha lhe ordenado, pedido para ele fazer. Chegando então, eles acharam esse jumentinho amarrado. E ninguém ainda tinha montado nele. Ele era novo. E quando ele estava ali desamarrando, alguém que estava observando perguntou: o que vocês estão fazendo? E eles disseram: o Senhor precisa usar este jumentinho. Eles então consentiram e trouxeram até Jesus este jumentinho. E então colocaram as suas vestes. E Jesus montou neste jumentinho, entrando em Jerusalém. E todos que viam Jesus jogavam as vestes no chão, jogavam os mantos, jogavam ramos no chão e clamavam: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e alguns não entendiam, mas outros que sabiam que era Jesus e estava ali exaltando o nome de Jesus. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou ali em Jerusalém, e Jesus foi também no templo, e vendo tudo isso, se fez tarde, e Jesus saiu à tarde para Betânia com os 12.
O que quer dizer este processo, essa história que Jesus fez nesta passagem? Jesus entra em Jerusalém triunfando como ele predestinou desde a fundação do mundo. Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram, os seus rejeitaram. E aqueles que estavam dominando Jerusalém, os romanos, também não entendiam que o Rei dos Reis estava entrando na cidade. Mas Jesus fez uma estratégia, porque se Jesus entrasse com o cavalo, eles iriam se sentir afrontados. Mas Jesus, com a sabedoria que vem do alto, ele pediu aos discípulos para buscar um jumentinho. Para ele entrar, porque o povo iria alvoroçar, iria cantar hosanas nas alturas, e o povo, e alguns não iriam entender, e os romanos também não iriam entender. E se Jesus entrasse com um cavalo, isso seria uma afronta, porque cavalo aponta para uma guerra, aponta para um desacato, quando alguém entra para ser ovacionado. Mas Jesus, com a sua sabedoria, não entrou ali para desacatar ninguém. As autoridades que estavam em Jerusalém, desde a porta para dentro, viriam o que iria acontecer. Mas Jesus, com a sua simplicidade, com a sabedoria, sabiam que todos aqueles que estavam ali iriam receber Jesus. E Jesus entrou ali sabendo que a sua parte estava sendo feita, que o propósito estava sendo cumprido. Mas mesmo este sinal, que Jesus está entrando, Jesus vem para aqueles que estavam ali, Jesus veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Mas Jesus foi ovacionado por aqueles que sabiam que ele já tinha feito obras maravilhosas. E eles recebiam, jogando o seu manto, jogando ali as folhas, os ramos, e ovacionava Jesus, clamava: bendito és tu em nome de Jesus, bendito é o Senhor, o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sobre esta palavra que nós venhamos a receber Jesus, que nós venhamos não perder a oportunidade. Aqueles que viram Jesus, independente se ele entrou com um cavalo ou com um jumentinho, sabia que Jesus estava entrando, não perdeu o tempo para adorar, não perdeu o tempo para dar ali a sua oferta de adoração. Mas aqueles que o Senhor foi para o receber, eles não receberam Jesus. Mas Jesus fez o seu papel. Jesus fez tudo aquilo que já estava predestinado a fazer. Jesus não veio para desacatar ninguém, mas veio para fazer a vontade do Pai. Veio para fazer e cumprir tudo que estava pronto. Que nós possamos, nesta palavra, não perder a oportunidade de receber Jesus, de dar aquilo que é devido ao Senhor, para que o nome dele continue sendo louvado para todos sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua infinita e misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra. Continua nos guardando, nos livrando, nos restaurando, nos dando vida, nos dando força. Continua, Senhor, nos sustentando com as tuas mãos. Dá-nos vitória. Visita cada casa, cada família, cada familiar, a cada irmão, a cada irmã que precisa de ti. A cada um, ó Deus, que se propõe a te servir, a te adorar, a não perder, Senhor, este contato, esta intimidade que o Senhor tem para com eles, e que eles venham receber o Senhor como o Senhor é,
ovacionado, hosana nas alturas. Bendito és tu no nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer, ó Pai, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. E que nós venhamos colocar, Senhor, aos teus pés a nossa adoração, o nosso louvor, para todo sempre. Que o Senhor venha a ser adorado, exaltado. Continua, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas súplicas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faça conforme, segundo a tua vontade, para que o teu nome venha a ser exaltado nos céus e na terra, como sempre e para sempre. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.